Bom dia, sextos anos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ver as linhas para podermos estudarmos os polígonos. Então, primeiro vamos ver os tipos de linha. Nós temos aí, então, as linhas retas, tá? A primeira linha reta que nós vamos ver são as linhas horizontais. Todo mundo ligadinho aí, né? Igual essa linha que aparece aí, né, no horizonte, tá? Vamos prestar atenção todo mundo. Oh, não, ele caiu, tá? Bom, agora nós vamos ver essa linha que é a linha vertical, tá? Como o tronco dessa palmeira, um exemplo, tá bom? Nós temos aí uma linha vertical. Aí também, ó, presta atenção no pé do microfone, tá? Precisa aí, né, treinar melhor o nosso amiguinho. Bom, nós temos também as linhas oblíquas, tá? Então, eu trouxe para vocês um exemplo. Dá uma olhadinha aí no nosso escorregador. Nós temos aí uma linha oblíqua. Ou, olha, presta bastante atenção aí, né, no carinha de skate. Também nós temos um exemplo de linha oblíqua. Agora, nós vamos ter, então, as linhas que são paralelas. Nós já vimos isso em aulas anteriores. Exemplo, nós temos aí, então, as linhas do caderno, tá? Essas linhas são paralelas. Ou mesmo aqui na escada, tá? Nós temos aí paralelas também na vertical, tá bom? Agora, nós vamos ter, então, as retas aqui, as linhas perpendiculares, formando um ângulo, então, ali no encontro entre elas, 90 graus, como esse cruzamento aí, ó, tá? Então, é um cruzamento, tá? E a janela, que formam ângulos de 90 graus no encontro dessas linhas, são perpendiculares. Agora, as linhas poligonais. As linhas poligonais, elas são linhas retas, fechadas aí nesse exemplo, tá? Agora, nós temos também esse tipo de linha poligonal, só que ela é aberta, tá? Agora, as linhas curvas. Nós temos aí alguns exemplos. As linhas curvas abertas e temos as linhas curvas fechadas. Agora, nós vamos ter as linhas onduladas, tá? Como aí no nosso desenho, um exemplo de linha ondulada ou a minhoquinha, tá? É um exemplo aí de linha ondulada. Bom, entre as linhas onduladas, nós temos aí, então, as espirais, ok? Como o caracol. Outro exemplo seria esse pirulito, tá? É uma linha espiral. Agora, nós vamos ter as linhas curvas fechadas, como a lagoa, tá? E um outro exemplo seria essa mancha aí de ketchup, que é uma linha curva fechada. Bom, agora nós vamos revisar. Então, essa linha é horizontal, nós temos a linha vertical, temos também a linha oblíqua, que é essa inclinadinha. Nós temos as linhas paralelas, que é aquelas que não se encontram, não têm pontos em comum. Nós também temos as linhas perpendiculares, que o encontro entre elas forma um ângulo de 90 graus. As linhas poligonais fechadas, as linhas poligonais abertas e a linha ondulada. A linha aí nas onduladas a espiral e as linhas curvas fechadas. Ok? Muito bem. Continuando por aqui agora, tá? Nós falamos então aí um pouquinho sobre linhas. Por que que eu falei sobre linhas primeiro? Vocês precisam recordar sobre linhas, porque nós vamos falar um pouquinho mais sobre ela antes de entrar nos polígonos, falando de linhas poligonais, tá? Então, eu trouxe os tipos de linhas para que nós possamos falar um pouquinho mais sobre as linhas poligonais, ok? Tá? Antes de falar então de linhas poligonais, detalhadamente, falar sobre polígonos, eu trouxe um carinha aqui para vocês relembrarem que as formas geométricas, elas estão no nosso dia a dia e vocês veem essas formas geométricas desde pequenos, tá? Ele é um carinha muito legal que eu
tenho certeza que muitos de vocês viram quando era criança. Bora lá então recordar e matar a saudade? Quem está roncando? Essas são as formas. Ah, elas estão dormindo. Ah, eu tive uma ideia. Vamos acordá-las. Acordem. Agora está na hora de brincar. Hora de brincar. Uou! 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 Uma forma que eu sou! 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 Eu sou um círculo. Eu sou um triângulo. Eu sou um quadrado. Eu sou o retângulo. Uma forma que eu sou. Eu sou um triângulo. Quantos triângulos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 triângulos. Muito bem, triângulo. Está na hora de voltar para a prateleira. Bom, vamos lá. Então, o que nós vamos ver nesse capítulo? Os polígonos. Por esse motivo, eu trouxe aí, né, as formas geométricas aí do Mr. Maker e os tipos de linhas para ajudar vocês a entenderem o que são polígonos, tá? Mas antes de darmos continuidade, eu quero fazer uma pergunta. Quais formatos as placas de trânsito podem apresentar? Professora do céu, o que tem a ver a placa de trânsito com o conteúdo que nós vamos trabalhar agora? Tudo a ver, gente. Olha só, eu trouxe aqui algumas placas de trânsito, tá? Para vocês darem uma olhadinha. As placas de trânsito, elas são muito importantes para sinalizar as vias, né? Vocês já devem ter observado aí quando andam com os pais, com os responsáveis, né? Alertando, então, os motoristas, indicando acessos, permissões, tá? Proibições também, tá? Elas podem ter diferentes formatos. Então, ó, aqui, ó, formato circular, tá? Formato triangular, formato octogonal. Olha só. Pois é, as placas de trânsito, elas têm formas geométricas, então, tá? A placa de parada obrigatória, que é essa daqui, ó, tá? É a única octogonal. O que significa isso? Octogonal. Significa que ela tem aqui, ó, 8 lados. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gente, sempre seguindo o mouse aqui comigo, tá? Para vocês conseguirem identificar sobre o que eu estou falando, tá bom? Então, a placa obrigatória, né, de pare, é a única que tem esse formato aqui octagonal, tá bom? Para chamar a atenção e permitir que todos a identifiquem, mesmo quem não está de frente a ela. Mesmo quando você vê a placa de costa, você não está vendo que é pare, você já sabe que aquela placa é de pare, porque é a única que tem esse formato aqui octagonal, tá bom?
Neste capítulo, então, nós vamos aprender sobre os polígonos, que são as figuras formadas a partir de união de segmentos de reta, igual a placa pare aqui, tá? Bom, então vamos lá. Nós vamos começar, então, falando de linhas poligonais. Eu já falei sobre essas linhas na primeira parte da nossa videoaula de hoje, tá? Mas agora eu vou detalhar. Então, dentro das linhas poligonais, nós vamos ver linhas poligonais abertas e fechadas, linhas poligonais simples e não simples, e os polígonos e as suas classificações, tá? Então, vamos lá? Primeiro, então, o que são linhas poligonais? Então, eu trouxe para vocês aqui, então, tá? Exemplos de linhas poligonais e linhas não poligonais, tá? Então, vamos analisar as linhas poligonais. Se vocês observarem, as linhas poligonais, elas são somente formadas por linhas retas, ok? Por segmentos de retas consecutivos e não colineares. Já as linhas não poligonais, se vocês observarem, ela tem ondulações, ela tem curvas, tá? Então, o que a gente pode concluir aqui nas diferenças que a gente pode apresentar das linhas poligonais e das não poligonais, tá? A gente pode definir as linhas poligonais, então, sendo aquelas formadas somente por segmentos de reta consecutivos e não colineares, tá? Ou seja, ó, aqui, ó, segmentos de retas, tá? Um atrás do outro, ó, consecutivos e que não sejam colineares, que não seja uma linha reta assim, ó, igual eu tô fazendo com o mouse, igual a régua aqui, ó, uma linha reta, só essa parte aqui, tá? Então aí não seria uma linha poligonal. Então tem que ser formada por segmentos de retas, tá? E quanto às não poligonais, tem essas curvas aqui, ok? Continuando, as linhas poligonais, elas podem ser abertas ou fechadas, tá? Então, as linhas poligonais abertas estão aqui do meu lado esquerdo. E as linhas poligonais fechadas estão aqui do meu lado direito. O que a gente pode concluir? Que as linhas poligonais abertas, elas possuem dois extremos. Ó, eu consigo ver aqui um extremo e outro. Eu consigo ver aqui, ó, nessa que parece um peixinho, o extremo e o outro. Eu consigo ver o extremo e o outro. Ou seja, eu posso falar que começou aqui e terminou aqui. Eu posso falar que começou aqui e terminou aqui, tá? Eu posso dizer que as linhas poligonais abertas, elas possuem dois extremos. Já as poligonais fechadas, elas não têm extremos. Eu não sei onde começou e onde parou, ó. Não dá para perceber isso. Ou seja, não tem um ponto que determine seu começo e nem o fim, tá? As linhas poligonais abertas, então, tem um começo e tem fim. E as linhas poligonais fechadas, eu não consigo determinar onde é o começo e onde é o fim, ok? Continuando. Nós temos ainda linhas poligonais simples e não simples, tá? Então, vamos lá. As linhas poligonais abertas simples. Aqui, ó, tá? As linhas poligonais abertas simples, elas não têm intersecção, tá? Tanto as abertas como as fechadas, elas não se cruzam em nenhum ponto, ó. Aqui eu tenho linhas abertas, aqui eu tenho linhas fechadas. E elas são simples, porque elas não têm, né, intersecção, ou seja, não tem ponto em comum. Elas não se cruzam, esse tipo de linha. Então, as linhas simples, elas não se cruzam. Já as linhas não simples, eu vou ter as linhas poligonais abertas não simples e as linhas poligonais fechadas não simples. Olha aqui as abertas. Tem extremos, por isso que ela é aberta, ó, tem extremos. E se cruza, tem um ponto em comum aqui, ó, tá se cruzando. Esse segmento aqui cruza com esse, tá? Então, ela não é simples. E é aberta porque eu sei aonde começa e aonde termina. Mesmo caso dessa, é aberta e se cruza, tá? Por que ela é aberta? Professor, parece que é fechada. Não é fechada, porque eu tenho aqui, ó, um ponto que começa e um ponto que termina, tá? Então, ela é aberta. E ela não é simples porque se cruza. Já as linhas poligonais fechadas, que não são simples, olha só, eu não sei aonde começa e aonde termina, mas elas se cruzam, ó. Por isso que elas não são simples, tá? Não
simples nesse caso. Olha aqui, ó, fechadas não simples, porque elas se cruzam. Então, retomando, as linhas poligonais abertas e as fechadas, elas vão ser simples quando elas não tiverem pontos em comuns cruzando, ponto de intersecção, tá? As abertas e as fechadas não simples, elas vão ter o quê? Uma intersecção, elas vão se cruzar. Tudo bem? Vamos agora, então, chegar aos polígonos. Se vocês observarem, quando eu coloquei as formas lá do Mr. Maker, ele trouxe 4 formas geométricas. Ele trouxe o círculo, tá? Trouxe o triângulo, o quadrado e o retângulo, tá bom? Mas somente daquelas formas geométricas do Mr. Maker, somente 3 vão ser polígonos, que é o triângulo, o quadrado e o retângulo. O círculo não é um polígono, tá bom? E eu já vou explicar logo por que o círculo não é um polígono, tá? Então, o que nós vamos ver agora? O que são polígonos côncavos e convexos, elementos do polígono e os polígonos regulares e a classificação dos polígonos, ok? Então, vamos na definição de polígonos para vocês observar por que o círculo não é um polígono. Os polígonos eles são somente formados por linhas poligonais fechadas e simples, ok? Igual o triângulo aqui, ó, tá? São linhas poligonais, ou seja, formado por segmentos de retas, linhas retas, né? Segmentos de retas. Fechado, ó, não tá aberto, não tem início, eu não sei onde começou, não onde terminou. E não se cruzam, tá? Então, não tá se interceptando, não tem segmentos que se cruzam aqui, ok? Então, gente, o círculo, ele não é um polígono. Daquelas figuras do Mr. Maker, somente o triângulo, o quadrado e o retângulo que entra na classificação de polígonos, ok? Bom, vamos lá então. O que significa polígonos? Poli significa vários e gonos significa ângulos, ou seja, vários ângulos. Aqui, como no triângulo, eu vou ter 3 ângulos, ó. 1, 2, 3. Tudo bem? Essa é a definição de polígonos. Vamos agora para os polígonos côncavos e convexos, tá bom? Nós temos polígonos, então, côncavos, que são esses aqui, e os polígonos convexos, que são esses aqui. Professora, mas como que eu vou determinar quando é côncavo e quando é convexo, tá? Vamos para a próxima imagem. Olha o convexo. O convexo, quando eu coloco 2 pontos internos dentro da minha figura e traço um segmento, todos esses segmentos vão ficar na parte interior da figura, tá? Então, ó, eu coloquei um ponto aqui, o ponto C e o ponto D, tá vendo? E tracei um segmento. Esse segmento está totalmente dentro dessa figura. Eu coloquei o ponto A e o ponto B. Esse segmento, quando eu ligo o ponto A ao ponto B, ele está totalmente dentro da figura, tá? Então, quando o polígono é convexo, quando qualquer segmento que une 2 pontos internos está totalmente na parte interna, tá? Ou seja, o convexo, tá? Você não consegue traçar um segmento que passe fora, tá? Da figura, ligando 2 pontos internos dentro dessa figura, tá bom? Agora, olha o côncavo. Eu tenho o ponto A e o ponto B. Quando eu tracei esse segmento, uma parte desse segmento passou fora da figura, tá? Então, esse polígono é côncavo, tá? Porque há, no mínimo, um segmento que une 2 de seus pontos internos que não estão totalmente na sua parte interna. É fácil, tá? O côncavo, normalmente, ele parece que tem o quê? Tá faltando, tem um buraco, tá bom? Continuando. Bom, vamos lá, então. Eu já falei, então, para vocês a definição de polígonos. Vamos agora ver, então, elementos do polígono, tá? Quais são os elementos do polígono? Nós temos o lado, o vértice, o ângulo interno e a diagonal, tá? Então, vamos lá. Os lados. Os lados são os segmentos de reta. Acompanhe o mouse, gente.
eu tenho aqui o lado, então, DE, EA, AB, BC e CD, tá? Então, os lados do polígono são os segmentos de reta, tá? Que é a união entre os pontos, tá? Então, é o segmento de reta que delimita o espaço interno do polígono. Então, são esses aqui, ó, são os segmentos DE, EA, AB, BC e CD, tá? O que que é o vértice? O vértice são as pontas aqui, ó, tá? São os pontos, então. É o ponto de encontro entre dois lados consecutivos. Esse lado DE e o lado EA formam o vértice E, ó, tá? Esse lado com esse lado tá formando o vértice E. Então, quais são os vértices desse polígono aqui? O vértice D, o vértice C, o vértice B, o vértice A, o vértice E, tá? Então, vértice é determinado pelos pontos que estão aqui nas pontas. O lado é determinado pelos segmentos de reta, tá? E o que que é o ângulo interno? É formado por dois lados consecutivos, tá? Que contém seus pontos internos. Então, olha aqui, ó. O lado DE e o lado DC tem essa abertura aqui, ó, que é esse ângulo que eu chamei de ângulo D. Então, aqui eu vou ter o ângulo interno D, tá vendo, ó? Ângulo é determinado, né? Ele é nomeado pela letra do ponto que representa o vértice, no caso D, com um acento circunflexo em cima. Então, quais são os ângulos dessa figura? Ângulo D, ângulo C, ângulo B, ângulo A e ângulo E, tá? E nós temos ainda a diagonal, que é o segmento que une dois vértices não consecutivos. Então, ó, por exemplo, o D e o E são vértices consecutivos, então aqui não dá para traçar diagonal. Mas o D e o A não são vértices consecutivos. Quer dizer, consecutivo que é um atrás do outro. Então, ó, D e E é consecutivo, D e A não. Então, entre o D e o A, eu posso traçar um segmento de reta. Esse segmento de reta é chamado de diagonal, tá? Então, eu tenho a diagonal DA, eu tenho a diagonal DB, tá? Aqui com o ponto C, quais são os vértices não consecutivos a ele? O E e o A. Então, eu posso traçar a diagonal CE e CA. Aqui, em relação ao ponto B, quais são os vértices não consecutivos? O E e o D. Então, eu posso traçar a diagonal BE e BD. E, por fim, aqui no vértice A, eu posso traçar a diagonal AD e AC, tá? Nesse caso aqui, tá? Nós temos, né, quantas diagonais nesse polígono? É só contar. Então, ó, aqui nós temos duas partindo do ponto D, então 1, 2, tá? 3, 4. Cuidado, porque quando eu falei aqui, ó, DB e DA, tá? Eu já contei essa diagonal, não posso contar novamente, tá? Aqui, ó, EC, ou CE e CA são mais duas, tá? Faltou contar só a EB aqui, ó. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 diagonais. Para você não errar quantas diagonais tem, corta assim com o lápis, tá? Deixa eu voltar lá. Corta com o lápis assim, traça 1, 2, 3, 4, 5, tá? Para você não se perder na contagem das diagonais. Mais para frente vocês vão aprender uma fórmula, tá? Para achar o número de diagonais dos polígonos. E vale ressaltar que o número de lados, o número de vértices e de ângulos internos de um polígono são sempre iguais, tá? Então, por exemplo, aqui quantos lados tem? 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai ter quantos vértices? 5. E vai ter quantos ângulos internos? 5. Coincidentemente, aqui o número de diagonais é igual, tá? Mas o número de diagonais não quer dizer que é igual ao número de lados, hein? Cuidado com isso. Nesse exemplo que eu coloquei, aparece que o número de diagonais é igual ao número de lados, mas não acontece em todos os polígonos, tá bom? Aqui é um caso especial, ok? O que a gente pode determinar que tem o mesmo número é lados, ângulos e vértices,
Continuando. O que são polígonos regulares? Polígonos regulares são aqueles polígonos onde o número de lados, né, o tamanho dos lados e os ângulos internos, eles são congruentes. Ou seja, o que significa congruentes? Que tem a mesma medida. Então, são polígonos que têm todos os lados de mesma medida e todos os ângulos internos de mesma medida. Entre os polígonos regulares, os mais conhecidos, né, vocês já viram, é o quadrado. Ele é um polígono regular por quê? Porque ele tem todos os lados de mesma medida e todos os ângulos medindo 90 graus. Ou seja, ele é um polígono regular. Outro que vocês já devem ter visto e trabalhado bastante é o triângulo equilátero. O triângulo equilátero, ele tem todos os lados iguais e todos os ângulos internos de mesma medida. Agora, por exemplo, essa figura aqui é um heptágono, ok? Esse heptágono é regular por quê? Porque ele tem todos os lados de mesma medida e todos os ângulos internos também. Esse aqui é um pentágono, que tem 5 lados. Todos os lados de mesma medida e todos os ângulos internos também de mesma medida. Ou seja, congruentes. Congruentes, mais uma vez, significa mesma medida. Tá? Então, o que são polígonos regulares? Polígonos regulares são aqueles polígonos em que todos os lados são congruentes e todos os ângulos internos também são congruentes, ok? Agora nós vamos à classificação dos polígonos. Os polígonos, eles podem ser, então, classificados, nomeados, de acordo com o número de lados indicado pelo prefixo tri, quadri, penta, hexa, etc. Ou seja, tri de 3, quadri de 4, penta de 5, hexa de 6, tá? É só lembrar aqui, né, da Copa que vocês não vão errar, tá bom? Então, continuando aqui, que eu vou falar, então, da classificação de cada polígono agora. Um polígono que tem 3 lados, aqui nós temos um triângulo, ou seja, é uma figura de 3 lados e 3 ângulos internos e 3 vértices, tá? Então, toda vez que eu vou nomear e classificar, então, os polígonos, eu vejo o número de lados. Se tem 3 lados, esse polígono é um triângulo, ok? Os triângulos que estão demonstrados aqui, eles são regulares, tá? Mas qualquer figura de 3 lados é triângulo, não precisa ser só o regular, ok? Aqui, ó, quando o número de lados do polígono é 4, nós temos os quadriláteros. Dentro dos quadriláteros, nós temos vários com nomes especiais. Quadrados, retângulos, tá? Trapézios, nós temos losangos. Então, dentro dos quadriláteros, nós temos vários, tá? Com nomes especiais. Mas qualquer figura de 4 lados, nós temos o nome especial, então, a nomenclatura quadrilátero. Número de lados, 5. Nós chamamos de pentágono. Então, qualquer polígono de 5 lados é pentágono. Esse é um pentágono, gente, que tá aqui na figura, regular, tá? Mas, se eu tiver um outro polígono de 5 lados que não seja regular, o nome dele vai continuar sendo pentágono, ok? Continuando. Uma figura de 6 lados vai receber o nome de hexágono ou hexágono, tá? De 7 lados, heptágono, tá? Aqui, ó, o 6 é só você lembrar de hexacampeão, né? O Brasil quer ser hexa, não é? 6 vezes campeão. Então, ó, 6 lados, hexágono ou hexágono. 7 lados, heptágono. Um polígono de 8 lados, octógono. 9 lados, eneágono. 10 lados, decágono, tá? Lembrando que aqui os polígonos estão regulares, todos os lados e todos os ângulos de mesma medida. Mas qualquer polígono de 8 lados vai receber o nome de octógono. E olha só, lembra da placa do pare? Ela tem esse formato aqui, né? Um octógono, 8 lados. Um polígono de 11 lados, ele é chamado de um decágono. 12 lados, dodecágono. Cuidado aqui, ó, que os alunos costumam confundir. Por exemplo, 11 lados, escreve que onzecágono. 12 lados, dozecágono. Cuidado, está errado. 11 lados, um decágono. 12 lados, dodecágono.
15 lados pentadecágono e 20 lados icoságono, ok? Bom, pessoal, o conteúdo termina aqui. Claro que nós vamos ter mais conteúdo sobre os polígonos. Na próxima aula eu vou falar então sobre os triângulos, um pouquinho melhor sobre os triângulos, a classificação dos triângulos, né? Quais são os tipos de triângulos? Então nós temos a classificação dos triângulos quanto aos lados, quanto aos ângulos. Isso é para a próxima aula. Agora vocês vão ficar com as atividades que estão aí no formulário. Leiam atentamente, por favor, as orientações, vejam a data de entrega. Cuidado que você só pode responder as atividades do formulário uma única vez, tá? Então não vão querer chutar que depois não vai dar para resolver novamente. Qualquer problema, tá? Qualquer dúvida, eu estarei lá no WhatsApp esperando vocês lá no particular, tá bom? Eu deixei agora por último também o quadro de formas do Mr. Maker. Quem conseguir fazer o quadro de formas, não é obrigatório, mas quem conseguir fazer, manda a fotinha lá no meu particular, tá bom? Um beijinho a todos os meus alunos aqui da Escola Olímpia. Fique com Deus e, como eu já falei, qualquer dúvida é só me chamar lá no WhatsApp no particular. Tchau, tchau! É uma ótima ideia que é tão fácil de fazer e fica tão bonito que você até vai querer enquadrar. Você vai precisar de 2 cores diferentes de papel, cola e tesoura. Corte uma das folhas de papel ao meio. Você pode fazer isso dobrando a folha e seguindo a marca com cuidado. Guarde uma metade e na outra, corte um triângulo grande. Coloque essas peças num canto da folha de papel colorido. E agora vem o truque. Vire o triângulo desse jeito, assim. Uau! Ficou ótimo! Agora, se você quiser que fique ainda mais bonito, você pode cortar um pedaço menor de triângulo do triângulo grande. E fazer a mesma coisa de novo. Vire o triângulo desse jeito, assim. Depois cole tudo no lugar. Não ficou incrível? E é tão fácil de fazer que você pode experimentar com outras formas. Aqui tem a mesma coisa usando retângulos e quadrados. Essa é uma boa ideia para se fazer um quadro incrível. Agora, a única coisa que falta fazer é enquadrar. Isso é tudo, pessoal.